sobre direito, né? E, na verdade, um direito que não está sendo respeitado, né? E a gente percebe que tem muitos empréstimos sendo feitos, né, constantemente em nome de aposentados, pensionistas, e esses empréstimos aparecem lá na conta. Aparecem e começam a ser descontados todo mês. Tem gente que rapidinho percebe, opa, isso aqui está errado. Eu não pedi empréstimo nenhum. Olha, caiu um dinheiro aqui para mim estranho. Eu também não pedi isso. Então tem que ficar atento. Se você talvez não tenha o hábito de verificar a conta, e vai passando e você vai pagando. Vai descontando de você. Mas Ginês, não deveria acontecer isso. Claro que não deveria. Por que que acontece? É isso que a gente vai conversar agora com a Fernanda Hetzel, que é advogada e aceitou o nosso convite para falar sobre esse assunto. Por que que ela aceitou? Porque ela recebe muitas reclamações de pessoas sobre esses casos. Fernanda, seja bem-vinda aqui à Massa FM. É um prazer e um privilégio te receber aqui. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos os ouvintes da Massa. Uma honra estar aqui para falar sobre esse assunto que afeta milhares de brasileiros todos os meses. Muito obrigada pelo convite. É um fato comum ou não é tão comum assim? Infelizmente, muito comum, principalmente com aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e funcionários de empresas privadas, como, por exemplo, as multinacionais. Eles são mais visados justamente por ter renda estável e margem consignável, né? Eles enxergam essas pessoas como uma mina de ouro. Ali eles encontram crédito certo, que com certeza eles vão receber, uma vez que essas pessoas têm esses valores descontados dos seus vencimentos, né? Do salário, do benefício. Então é muito comum, muito comum. Agora, Fernanda, do que você vem acompanhando, né, e eu sei que você tem ingressado na justiça com alguns casos específicos. Vamos pegar aqui um exemplo. As instituições financeiras, não vamos citar nomes, porque depende muito de uma apuração mais detalhada. Mas elas depositam o crédito sem, às vezes, a pessoa pedir e começa a cobrar depois. Como que funciona? O que tem acontecido com mais frequência? São diversas situações. Eu vou falar duas que são as principais e são os contratos com maior irregularidade mesmo. O primeiro eles simplesmente depositam ali via TED na conta da pessoa e passam a descontar. A pessoa só vai descobrir quando começa a descontar e ela vê que está faltando 50, 80, 90 reais ali. Então ela só percebe nesse momento e fala, mas e o dinheiro caiu. De fato, às vezes o idoso ali na sua ingenuidade acha que o INSS mandou um dinheirinho extra ali para ele. Foi algum adiantamento, exatamente, algum 13º. Como 13º. Não percebeu, não identificou que era um empréstimo. Eles não percebem. E aí começam a pagar, quando tá lá pela 10ª, já faz mais de um ano que ele tá pagando, ele fala, mas o que é isso aqui? E aí que ele vai verificar o que é. E a segunda situação é o do RMC ou RCC. O que é isso? É um cartão de crédito com reserva de margem consignável. O que é isso? Esse é um cartão que lá, às vezes, o aposentado pensionista, ele tem 30% para ter de empréstimo. Ele pode comprometer 30% ali da sua aposentadoria. Da renda dele. Isso, para fazer empréstimo. Às vezes, ele já comprometeu esses 30% e ele ainda precisa de um dinheiro. O que ele faz? Ele procura o banco e fala, o que a gente pode fazer? O banco fala, eu tenho aqui mais 5% para te dar de empréstimo, oferece como um empréstimo. Esse aposentado vai falar, legal, quero. Ele está precisando, ele está numa situação que ele está precisando. Então, ele aceita tudo que o banco oferece ali. É 5%? Eu quero. Aí o banco fala, é uma parcela fixa de 50, 70, 80 reais por mês. Tudo bem? Tudo bem. Ele assina lá o termo de adesão, sem entender muito bem. E aí começam os descontos. O que eles não sabem é que esse contrato que ele assinou é um contrato de uma dívida eterna. Ele está assinando ali cada 50, 70, 80 reais descontado mensalmente da aposentadoria dele, cobre apenas uma parte dos juros. Cobre ali o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Seria você gastar 100 reais no cartão e pagar só o mínimo, não pagar integralmente a fatura do cartão. Exatamente. Muitas vezes ele não recebeu o cartão, ele não desbloqueou o cartão, mas o dinheiro caiu na conta dele e ele sacou.
Então a maioria das vezes são valores baixos, R$2.000, R$1.500. E aí eu tenho clientes que estão pagando há 10 anos por R$1.500. Ah, você tem casos desse tipo? Muitos. Agora, deixa eu te falar uma situação. Isso, às vezes, faz sem nenhuma autorização e, às vezes, com a autorização do idoso. Mas há também relatos de fraude, né? De que, às vezes, aparece ali, o idoso não lembra, ou não assinou nada, ou não autorizou nada. Acontece desse formato também. Isso é o que mais assusta, Ginês. As instituições financeiras e os correspondentes, visando bater meta no final do mês, acabam por inserir diretamente no sistema contratos sem assinatura, sem senha, sem biometria, às vezes, pior ainda, reutilizando as assinaturas e informações de contratos anteriores. Às vezes o idoso, alguma vez na vida, já assinou um contrato com aquela instituição. E eles pegam aqueles contratos, reaproveitam aquelas informações e colocam num contrato novo. Mas isso é fraude. Exatamente. Uma fraude institucional com aparência de legalidade. Eu estou pegando uma assinatura de 5, 10 anos atrás e estou usando de novo. Exatamente. É exatamente o que eles fazem. É muito frequente e é assustador, assim, principalmente com pessoas mais frágeis, né? Eles têm ali aquela fragilidade de não entender, muitas vezes é analfabeto, semi-analfabeto, só sabe ali desenhar o nome, não entende muito bem. Existem casos da gente pegar ali o contrato, ele tá de fato assinado pelo idoso, só que o idoso assinou aquele contrato em branco. Tava só de marcar xizinho, ele só assinou sem tudo saber em branco. O conteúdo do contrato. Tava em branco, eles assinalaram o contrato, preencheram o contrato depois da assinatura dele. E isso também é uma coisa que pode ser contestada na justiça. Era essa a pergunta agora. Contestar na justiça é o caminho? Eu percebi que não está correto. O que você orienta para a pessoa que está ouvindo, ou para o filho que está ouvindo? Minha mãe está passando por isso, ou para o próprio aposentado e pensionista que está ouvindo agora. Olha, tem alguma coisa estranha, está descontando ali e você não sabe ao certo. Qual que é o caminho, Fernanda? O que você orienta essas pessoas? Lá no nosso escritório, a nossa primeira orientação é: fique atento ao seu contra-cheque. Fique atento ao extrato, a gente chama de SCOM, que é o histórico de consignado. A pessoa tem acesso a esse histórico de consignado no portal do Meu INSS. O idoso o idoso aposentado e o pensionista têm acesso lá no Meu INSS. Ali ele pode olhar, ver todos os contratos que estão ativos, identificar as instituições desses contratos, e ali ele vai perceber: bom, procurei o Itaú alguma vez na minha vida? Procurei o Bradesco, qualquer tipo de instituição financeira. Às vezes sim, às vezes, entendeu? Só para confirmar se tá tudo bem, se tá tudo certo, porque é o mais comum. E ali, a partir dali, não tô entendendo o que tá acontecendo. Procura a instituição, pede o contrato, vê se tá tudo bem. Segunda orientação, procura o INSS e pede para bloquear a sua margem de consignação. Ali eles vão bloquear o seu percentual e você não vai mais conseguir fazer nenhum consignado e também não vão conseguir fazer por você, porque está bloqueado. Então existe esse mecanismo de bloquear? Existe, mas muitas vezes... Mas tem que pedir o bloqueio. Tem que ir lá, pedir, eles precisam da tua autorização, tudo certinho. A partir disso, identifiquei aqui uma instituição que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu nunca procurei, não sei de onde está vindo isso aqui. Procura um advogado com expertise em direito bancário. Direito bancário. Isso, porque o advogado que é especialista em direito bancário, ele vai saber as estratégias corretas dentro de cada caso, porque são muitas teses, são muitas situações que acontecem nesse sentido, e ele vai saber a estratégia correta para utilizar em cada caso. E aí cabe ressarcimento também? Cabe ressarcimento em dobro, porque isso se chama repetição do indébito. Toda vez que o consumidor paga um valor indevidamente, ele tem direito a receber aquele valor em dobro. Então, cabe a restituição em dobro, muitas vezes por danos morais, inclusive nesses casos de fraude, o dano moral é presumido, uma vez que aquela assinatura não foi utilizada da forma correta, com reaproveitamento, que a gente sabe que é irregular, né?
Olha aí, dicas importantes, tá? Então, não deixa passar. Às vezes você vê lá R$40, R$50 e não dá a devida importância para aquele valor. Mas pode ser alguma coisa que está errado na tua conta. A gente sabe, né, que a grande maioria dos aposentados e pensionistas não recebem grandes quantidades de benefício. E ainda vem descontando. Então, tem que ficar atento. Tem os caminhos, buscar informação, pede ajuda para o filho, pede ajuda para o neto, pede ajuda para o sobrinho e vai atrás para tentar não ficar pagando coisa que não é devida, ok? Eu conversei com a advogada Fernanda Hetzel, que deu dicas importantíssimas hoje aqui sobre essa questão, né, dos empréstimos não autorizados e alguns até fraudados. Tem que ficar esperto, tem que ficar ligado. Fernanda, obrigado pelas suas informações, obrigado por você ter aceito o nosso convite e que você tenha uma ótima semana. Ginês, eu agradeço o espaço e aos ouvintes, fiquem atentos aos contra-cheques, aos extratos e aos valores que vocês recebem, viu? Dica importante. E falando em dica, eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem aqui pra gente hoje. Ficaram algumas aqui para trás, né? A gente não conseguiu falar de todas. Vou até abrir aqui ver se eu consigo falar